Boa noite a todos os apreciadores do cachimbo filosofal. Venho com mais umas baforadas de conhecimento para trazer mais uma obra incrível da Grécia Antiga. Dessa vez, tenho a honra de apresentar a incrível história Sete contra Tebas, de Ésquilo. Eu, no vídeo passado, analisei uma das obras desse autor memorável, que foi Os Persas. E basta você procurar que você vai encontrar no meu vídeo anterior a análise daquela obra. Ésquilo foi um dos 3 maiores dramaturgos da Grécia, junto com Sófocles e Eurípides. Ésquilo, que nasceu em Eleusis, teria escrito por volta de 90 peças. E, no entanto, a maior parte delas se perderam. Mas sobrou alguns fragmentos delas. Das obras que nos chegaram intactas, nós temos Sete contra Tebas. Sete contra Tebas foi apresentada no teatro grego em 460 a.C. e fez um enorme sucesso. No entanto, ela fazia parte de uma tetralogia, então era parte de uma história que tinha um arco muito maior. E como Sete contra Tebas não é nem o início nem o fim do arco, ela meio que é uma história desfocada. Então, se você não tiver conhecimento a partir dos outros dramaturgos, como Sófocles e Eurípides, naturalmente, você poderá se perder um pouco em relação a essa história. Para entendermos Sete contra Tebas, é necessário nós conhecermos a história de Édipo. A obra Rei Édipo foi escrita por Sófocles, e temos um conhecimento muito grande do arco principal que envolve Sete contra Tebas. Segundo a história de Édipo, ele foi um rei cujo pai foi amaldiçoado com um oráculo, na qual o seu pai Laio, rei de Tebas, foi dito a ele que um dos seus filhos o mataria. E aí Laio se livrou da criança quando o seu filho nasceu, só que o filho, que era o Édipo, acabou crescendo em outro lugar, foi encontrado com uma família que o criou, e Édipo, quando voltou para Tebas, ele acabou, sem saber, assassinando o pai no meio do caminho, numa briga que ele teve na estrada. E chegando perto da cidade, ele salvou a cidade de uma esfinge, um animal, um monstro mitológico que devorava carne humana, respondendo-lhe um enigma. E ele foi aclamado rei pelos moradores de Tebas, e também foi concedida a ele a mão da rainha Jocasta, que também era sua mãe. E aí começou, a tragédia de Édipo. Ele matou o pai sem saber e ainda casou com a própria mãe também sem saber. Édipo teve 4 filhos com a sua mãe Jocasta: Eteocles, Polinices, Ismene e Antígone. Passaram-se os anos, provavelmente uns 20 anos, talvez, ou mais, e Édipo ficou sabendo que havia matado seu pai e casado com a sua mãe, cometido incesto. Então ele furou os olhos e acabou indo para o exílio, abandonando tudo e todos. A Jocasta acabou cometendo suicídio e o trono foi passado para seus 2 filhos mais velhos, Eteocles e Polinices. Isso é o que nos conta, tudo isso é apenas a introdução de Sete contra Tebas. E essa história não é contada exatamente nessa obra, a não ser alguns fragmentos.
a obra mesmo ela é contada em outras histórias, da qual o Ésquilo também descreveu, mas estão perdidas. Então sabemos desse núcleo por meio das obras de Sófocles e de Eurípides, tá? Mas essas histórias eram de pleno conhecimento das polis gregas, dos moradores da Grécia Antiga, porque fazia parte dos mitos e das lendas que eram contadas de geração em geração naquele mundo antigo, certo? Pois muito bem. Fato é que após o exílio de Édipo, Eteocles e Polinices concordaram em dividir o reino. Cada filho governaria a cidade por 1 ano e passaria então o cetro para o outro irmão e assim sucessivamente todos os anos. Acontece que Eteocles recusou-se a passar o cetro para o seu irmão e não aceitou dividir o reino, quebrando o acordo. Polinices abandonou a cidade e resolveu se vingar. E aí ele vai até a cidade de Argos, conta a história da injustiça para o rei de Argos, que era Adrasto, e Adrasto resolve então ajudar o Polinices e dar a ele um exército, parte do exército de Argos, para invadir Tebas, eliminar Eteocles e conquistar aquilo que, segundo Polinices, era seu de direito. E então esse arco introdutório dá início à trama 7 contra Tebas. Pois muito bem. Acontece que a história está começando com o rei Eteocles recebendo um espião. Esse espião anuncia ao rei que Polinices está marchando contra a cidade junto com um grande exército de Argos. Adrasto está com esse exército e também vários guerreiros, que seriam generais, estão também com o Polinices. E, portanto, o Eteocles não tem outra alternativa senão preparar as forças para defender a cidade. Acontece que ele também anuncia que o que ele viu, o espião viu, que os atacantes assassinaram, imolaram um touro em homenagem aos deuses e pegaram cada um sangue desse touro, passaram nas mãos e juraram limpar esse sangue somente quando conquistasse a cidade. As jovens que formam um coro, lembrando que essa obra é uma peça teatral, então há um coro de moças que acompanham as personagens, e esse coro de jovens começa a chorar e entrar em desespero. E o desespero delas aterroriza a cidade, inflamando o pânico e o medo por todos. Eteocles, o rei de Tebas, acalma o coro, dá um esporro em todo mundo e pede para elas pararem de ser choronas e, ao invés de ficarem chorando, correrem para acalmar o povo e preparar as defesas da cidade. Eteocles, então, nomeia guerreiros para as 7 entradas de Tebas, por isso o título 7 contra Tebas, porque cada guerreiro de Polinices iria cercar uma das 7 portas de Tebas para não deixar ninguém sair. E aí vem uma parte muito legal da história, que é a descrição dos guerreiros que vão atacar Tebas. E eu vou falar aqui porque é muito interessante, pois há uma simbologia por trás desses atacantes. Cada porta tem um nome, e ela vai ser atacada por um guerreiro de Polinices. E o Eteocles nomeia um defensor para estas portas, que vai contrapor ao guerreiro que estará sitiando a cidade. A porta Prétide vai ser atacada por um guerreiro chamado Tideu e defendida por Melanipo. E o atacante, o Tideu, ele possui um escudo. E esse escudo tem um desenho de um céu incendiado de estrelas.
Ora, isso é um símbolo da imortalidade que esse guerreiro pretende alcançar ao vencer, ao conquistar o seu objetivo, que é alcançar a imortalidade, né? E tornar-se aí então uma estrela nos céus. A segunda porta, chamada Electra, vai ser sitiada por Capaneu e vai ser defendida por Polifontes. O escudo de Capaneu possui um homem nu portando uma tocha incendiária, uma tocha em chamas, que é para queimar a cidade. Então, esse guerreiro quer ver a cidade ser queimada, ser destruída. A porta Neis vai ser atacada por Etéoclo. Segundo Eurípides, quem vai atacar essa porta, essa terceira porta, seria o próprio rei Adrasto, tá? Mas, na versão de Ésquilo, vai ser Etéoclo. E ela vai ser defendida pelo guerreiro Megareu. O escudo de Etéoclo possui um soldado subindo degraus, avançando sobre o muro, ou seja, o objetivo de atacar corajosamente a cidade sem recuar. A quarta porta, chamada de Atena Onca, vai ser atacada por Hipomedante e vai ser defendida pelo guerreiro Hipérbio. Hipomedante, ele leva um escudo contendo Tífon, que era um monstro mitológico que, segundo Hesíodo, era um monstro titânico que foi soltado ali pelos titãs para destruir os deuses do Olimpo e foi derrotado por Zeus. E o defensor desta porta, Hipérbio, vai levar um escudo com a efígie de Zeus, justamente para contrapor esse monstro Tífon, que inclusive, segundo Hesíodo, foi derrotado por Zeus e trancafiado no Tártaros, na prisão subterrânea. A porta Bóreas vai ser atacada por Partenopeu e defendida por Actor. O escudo de Partenopeu terá uma esfinge devoradora de carne, e ela é fixada com pregos brilhantes, e há um homem sob seus pés. Ora, a efígie era um monstro que assolava a cidade de Tebas, que foi derrotada por Édipo, após responder-lhe uma de suas perguntas, e os tebanos tinham muito medo dessa esfinge, e ele leva essa esfinge propositalmente para aterrorizar a cidade. A porta Homuloide vai ser atacada por Anfiaral e defendida por Lástenes. O escudo de Anfiaral não tem emblemas. E por quê? Curiosamente, Anfiaral era um adivinho e ele foi sem colocar nenhum emblema porque ele não queria saber o destino. Vai que ele fizesse a sua adivinhação e mostrasse que ele ia morrer. Então não fazia sentido ele ir para a guerra sabendo que ia morrer. Portanto, ele foi sem nenhum emblema no escudo. A porta Creneia, que é a última, vai ser atacada pelo próprio Polinices em pessoa, o comandante daquelas forças. E vai ser defendida pelo ninguém menos que o próprio rei de Tebas, Etéocles. E esta vai ser a batalha mais importante. O escudo de Polinices contém um guerreiro dourado de ouro, conduzida por uma mulher. Essa mulher é a deusa Temis, a deusa da justiça. E vem escrito em grego: eu reconduzirei este homem para que retome a cidade e a convivência com a casa paterna. Então vejam bem, meus caros, não existe mocinho ou vilão nessa história. A tragédia grega, ela quer reparar uma injustiça que foi provocada por Etéocles, mas Polinices vai usar de todos os meios possíveis para acabar com o seu irmão e retomar aquilo que ele considera seu. Pois muito bem, meus caros, o Etéocles vai contrapor o seu irmão indo com um escudo com o desenho de dois potros, né? Dois cavalos machos jovens, e esses cavalos provavelmente simbolizam seu pai Édipo e seu avô Laio. Gente, acontece, né, pessoal, que havia uma maldição rondando a família de Laio e de
de Édipo. E essa maldição iria atacar aqueles jovens irmãos. Então, todo mundo sabia que por mais que um ou outro tentasse lutar pelo seu direito, o destino era muito maior que os objetivos e as metas desses dois. O destino seria imperdoável com eles. Bem, vem então a guerra, e na guerra os tebanos vencem. Os guerreiros defensores derrotam os agressores. Nas 6 portas, Adrasto, rei de Argos, derrotado, com seu exército devastado, foge da batalha. E na última porta, onde houve a batalha principal entre Eteocles e Polinices, aconteceu a tragédia. Os dois morreram. Os dois lutaram um contra o outro e um atingiu o outro e os dois faleceram. Então foi uma vitória brilhante, mas ao mesmo tempo levou à morte do rei. E não só do rei, mas também do irmão dele, que também poderia reclamar a coroa. Conclusões. O trono vai para Creonte, que era cunhado de Édipo, né? E fica aquela indecisão, né? A peça original, ela termina com o coro lamentando os mortos, lamentando a tragédia e com ritos fúnebres para os 2 irmãos falecidos. Porém, acredita-se que 50 anos depois da encenação da peça, o final tenha sido alterado. Então, esse final foi alterado e no final da história, o Creonte manda um arauto anunciar à cidade a sua decisão, que Eteocles morreu como herói e seria enterrado dignamente, mas Polinices seria jogado como um cão, né? Não teria enterro, seria jogado no meio do nada e deixaria seu corpo apodrecer e deixar os corvos comerem aquele corpo. O que na Grécia Antiga era uma calamidade, era uma coisa considerada desonrosa, uma pessoa morrer sem um funeral digno, né? Então, seria um castigo por todo o mal que ele causou, Polinices. Mas aí aparece sua irmã Antígone, e Antígone rebela-se contra a decisão da polis e avisa que vai enterrar dignamente o seu irmão Polinices. Ainda que a decisão da polis tenha sido uma, Antígone vai contra ela. Antígone vai dizer que ele é o irmão, que ele tinha sim direito ao trono e ele vai ser enterrado dignamente. Então a peça termina com assim, né? Termina com esse paradoxo, né? Esse embate entre Antígone com seu individualismo, com aquilo que ela considerava correto, com a decisão da cidade, a decisão da polis que visava o bem de todos. A peça é realmente maravilhosa, eu acredito que vocês vão gostar muito dela. E ela não deixa de ser uma antropologia, né? Uma verdadeira aula de antropologia, como concepção do agir humano. O homem só resta aceitar e assumir o destino escrito no papel que lhe é atribuído como ser mortal. Por quê? Por mais que o herói Eteocles tentasse tomar as decisões corretas de defender sua cidade, por mais que Polinices tentasse lutar por aquilo que era seu e justo, os dois acabaram sendo devorados pelo destino e nenhum dos dois ficou com o trono. Os deuses, segundo Ésquilo, que decidiriam qual era o destino dos homens e não eles mesmos, né? A peça, portanto, ela questiona a ideologia da autonomia do indivíduo, né? Inclusive a própria Antígone vai pagar por isso. Nas próximas peças, né, de Sófocles, Antígone ela vai ser sacrificada por ter ido contra a decisão da polis, ainda que ela estivesse no seu direito de discordar dela, né, por achar que enterrar seu irmão seria o mais correto.
O livro também é uma obra de poesia, porque ela exprime em palavra afetos e causa, sim, reações emotivas, principalmente naquele povo que viu a peça no século V a.C. E a simbologia que o Ésquilo retratou muito bem nos escudos dos guerreiros também é formidável. Outro ponto importante é o paradoxo que nós temos do coro das mulheres, né? O coro das mulheres no início é retratado como mulheres choronas, mas foram elas que ajudaram a defender a cidade. Foram elas que avisaram o povo, que ajudaram a defender a cidade, que ajudaram lá os guerreiros, né? Que levantaram o ânimo e a coragem do povo. Então Ésquilo derruba aí qualquer dúvida que a pessoa possa ter em nomear de maneira muito simples, né, aquele coro como simples mulheres que só estavam ali atrapalhando, né? Portanto, nas tragédias gregas, os personagens nunca são simplistas, bons ou maus, mas sempre complexos e são sempre atacados por uma sorte de escolhas. E essas escolhas culminam sempre no ato final, que é a tragédia. Meus caros, recomendo essa obra com a tradução de Trajano Vieira, feito pela editora 34, uma das melhores editoras do Brasil, no que tange a traduções de obras gregas. O livro ele tem um texto em grego, também aqui do lado, o texto em português, né? Para quem gosta de grego, tá? Você vai ter aí uma aula completa. Recomendo também algumas obras, Os Mitos Gregos de Robert Graves, o Livro da Mitologia, de Thomas Bunfe, O Simbolismo na Mitologia Grega, a Tragédia Grega de Albert Lesky, esse aqui, O Herói de Mil Faces, também é muito bom, do Joseph Campbell, porque ele vai mostrar, analisar mais profundamente esses heróis da tragédia grega e suas escolhas, né? E por que eles precisam morrer para que a peça tenha sentido, e também História da Literatura Grega de Augusto Mancini, em 2 volumes. Meus queridos, fico por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo Cachimbo Filosofal. Fiquem com Deus e tchau, tchau.